CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 7 minutos, estamos chegando aqui com o CBN Esportes nessa quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. Vamos juntos com todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos o nosso giro de manchetes falando de Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro ficaram no empate em 0-0 ontem no Maracanã, no encerramento da 33ª rodada da competição. O resultado deixou o Mengão na quarta posição com 59 pontos, enquanto o Galo é o 10º com 42. E o destaque do Guarani, o Bugre, que hoje vai ter explicações sobre o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Bom dia para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, ótima quinta-feira para você, para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. O Pastana, né, que foi o último profissional a assumir o departamento de futebol dos 3 que passaram nessa temporada, vai tentar explicar. Será que ele era a pessoa certa para falar hoje com o torcedor do Guarani sobre o rebaixamento? Fica a reflexão. O Guarani tem 2 jogos até o fim da Série B, apenas para cumprir tabela contra o Brusque, já rebaixado também, e contra o Ceará. Não está descartada a possibilidade da lista de dispensa do Guarani ser divulgada antes mesmo do fim da Série B. Diego Forlan, a estreia do ex-jogador do futebol Diego Forlan no tênis profissional durou apenas 47 minutos. Jogando com o argentino Federico Coria no torneio de duplas no Challenger de Montevidéu, ele perdeu por 2-0 para a dupla boliviana Boris Arias e Federico Zeballos. Você sabia, Antônio, que o Forlan virou jogador de tênis? Não, o que me surpreende é que os bolivianos demoraram 47 minutos para vencer os caras, velho. Pô, pra mim, assim, o fato, a notícia pra mim ficou em segundo plano a partir do momento que foi uma dupla da Bolívia que em 47 minutos foram suficientes para eliminar o Furlan. Mas tem um complemento, Júlio. Tem a dupla? Não. Ele já encerrou a carreira do profissional. Ele vai se dedicar aos veteranos do tênis, que Olha é aí. 45 mais. Tá vendo? É melhor, né? Porque o profissional não vai lograr. Que combo, hein? Perdeu pra Bolívia, velho. Agora destaque do futebol paulista, Leonardo Dai. Depois de confirmar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos já iniciou a preparação para enfrentar domingo o CRB na Vila Viva Sorte, contando com uma vitória para confirmar também o título da Série B. No Palmeiras, os garotos Thales e Alan brigam por uma vaga no banco de reservas no jogo de semana que vem contra o Bahia em Salvador. Corinthians e São Paulo voltaram a treinar depois de 3 dias de folga. No Timão, o zagueiro Kaká está treinando normalmente depois de perder os últimos jogos por questões físicas. O tricolor já realizou exames médicos pensando na temporada de 2025. Obrigado, Leonardo Dai. Daqui a pouco todas as informações sobre o futebol de São Paulo. Eliminatórias. Hoje tem seleção brasileira pela competição. Brasil enfrenta a Venezuela fora de casa às 18 horas pela 11ª rodada. Além do Jogo do Brasil, teremos mais 2 partidas. Paraguai e Argentina em Assunção às 20h30, Equador e Bolívia às 21 horas. Aliás, quem estará em campo nesse jogo da Bolívia é Luiz Raquin, zagueiro da Ponte Preta, e o destaque da Macaca, Antônio Lupe. Tem uma decisão pela frente no sábado contra o Sport no Moisés Lucarelli. É vencer ou vencer. A Macaca precisa de uma vitória para continuar com chances de permanecer na Série B no ano que vem. A torcida vai ter um papel fundamental. Até por conta disso, a diretoria realiza a promoção de ingressos para atrair o torcedor até o estádio Moisés Lucarelli. E Adriano Imperador se emocionou e chorou no lançamento da sua biografia na noite desta quarta-feira na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O livro conta a história de vida do jogador, desde quando era criança e morava na Vila Cruzeiro, na Penha, até os momentos mais difíceis da vida como atleta.
Sábado tem decisão aqui na CBN, Esporte, Ponte Preta em campo, o Lupo já trouxe o destaque da Macaca e agora o Fábio Scheib traz o destaque do Esporte porque ele tem acompanhado a rotina do Esporte que está em Itu. Pois não, Fábio Scheib, bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, é isso mesmo, o Esporte segue se preparando aqui em Itu, chegou aqui no Hotel Resort na terça-feira e segue se preparando para a decisão, como vocês disseram, no sábado contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. O time viu a vaga do G4 ser perdida para o Ceará nessa última rodada e não tem mais margem de erro nessa fase final da competição. O Leão não vence há 3 rodadas, com 2 derrotas no período. O técnico português Pepa deve ter ao menos uma boa notícia para o duelo com a Macaca, a volta do atacante Gustavo Coutinho, que deve entrar no lugar de Zé Roberto, que se lesionou e só volta em 2025. E o capitão e zagueiro Rafael Thierry também deve participar da partida. Boa, Fábio Scheib. Agora a opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Bom dia para você, Carlos. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Então, daqui a pouquinho tem aí a entrevista coletiva do Rodrigo Pastana. Seria de bom grado a presença de membros do Conselho de Administração do Guarani para explicar tudo o que não foi feito, né? Ou que foi feito com incompetência nesta temporada de 2024. E um conselho, aliás, quem sou eu, né, para dar conselhos para esses diretores do Guarani, mas se houver alguma pergunta com relação ao 2025, né, o Paulistão, a Série C, não me venha com conversa mole, hein, com aquelas conversinhas que aqui não se fala em rebaixamento, aqui é o Guarani, é o todo-poderoso, aqui não se fala em 45 pontos, aqui se fala em 65, que é acesso. Vamos trabalhar com o pezinho no chão, assumir o monte de M que fez nesta temporada para trabalhar um Guarani competente e um Guarani digno para o seu torcedor em 2025. Muito bem, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode mandar sua mensagem para 998699070. 998699070 CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a coordenação de streaming é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:14. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Avenida Princesa do Oeste, ela tem lentidão na chegada à Avenida Monte Castelo, sentido Vila Lemos, e também no sentido oposto na chegada ao Viaduto Laurão. Quem segue pela Avenida Norte Sul é boa movimentação, sentido Taquaral. No sentido Guarani tem excesso de veículos na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson. A Avenida Júlio Prestes está bastante carregada ali da Lagoa do Taquaral até o Balão do Bela Vista. Tem ponto de obras naquele trecho, o motorista perde bastante tempo, isso sentido centro. No sentido Rodovia Dom Pedro também tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista. A Avenida Doutor Heitor Penteado ainda tem obras ali, próxima à Rua Vital Brasil, sentido Arautos da Paz, o motorista reduz a velocidade por lá, mas no restante da via são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora são 11 horas e 18 minutos. O seu refrigerador Black Inox está na Casas Bahia. Os melhores preços e condições de pagamento no site, app ou corre para a loja agora. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 19 minutos, vamos com informações do futebol paulista. Leonardo Dai está chegando com todos os detalhes. Depois de garantir o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Santos iniciou a preparação para o jogo que pode ser o da confirmação do título da Série B. Se vencer o CRB domingo às 4 da tarde na Vila Viva Sorte, o Peixe será campeão. Pode também já entrar em campo com o título assegurado, caso o Novo Horizontino e Mirassol tropecem na abertura da rodada. A tendência é que a escalação traga o retorno de Diego Pituca, que esteve suspenso no jogo do acesso contra o Coritiba, e também a volta de JP Sherman, a vaga de Rainer na lateral direita. No Palmeiras, o treino desta quarta-feira iniciou a disputa entre dois atacantes do time sub-20 por uma vaga no banco de reservas no jogo contra o Bahia quarta-feira da semana que vem. Thales e Alan treinaram com o time principal e foram observados pelo técnico Abel Ferreira, que provavelmente terá de escolher um dos garotos para completar a lista de relacionados em função dos desfalques de Estevão, Mike e Richard Rios. Thales, inclusive, já foi citado por Abel como um jogador a ser promovido ao elenco profissional de forma definitiva no ano que vem. Já o Corinthians voltou a trabalhar depois dos 3 dias de folga e teve como principal novidade o retorno do zagueiro Kaká, que perdeu os últimos 3 jogos com traumas nas regiões do tórax e do quadril. O São Paulo também voltou aos trabalhos depois de 3 dias de folga. Os jogadores participaram de uma bateria de exames médicos, que geralmente acontecem no início do ano, mas foram antecipados, já que a temporada de 2025 vai começar ainda na primeira quinzena de janeiro. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Leonardo Dai, com as informações do futebol paulista. Ô Fábio, você acha que tem alguma chance aí do Santos ter uma grande estrela no ano que vem, né? Se sonha com o Neymar, se sonha com o Gabigol, tentando aí, de repente, dar um chapéu no Cruzeiro. O que você acha, hein, Fábio? É uma resposta que a diretoria quer dar para a torcida, né? A torcida que sofreu bastante nesse ano na Série B, a primeira vez que o Santos disputou a Série B, agora com a confirmação do acesso e com esse tempo para poder planejar o ano do ano que vem, é importante sim, né? Para trazer aquela confiança da torcida também, o torcedor ficar mais seguro, mais confiante para a próxima temporada, seria importante, principalmente esses dois citados que são meninos da Vila, né? Tanto o Gabigol quanto o Neymar. O Neymar acha um pouco mais difícil pelos valores, né? Nem se sabe ao certo se o Al Hilal vai liberá-lo mesmo em janeiro,
Mas o Gabigol foi uma boa aposta. Marcelo Teixeira confirmou essa informação, né? Anunciou isso no Redação Sport TV na última terça-feira, confirmando que ofereceu um contrato de 2,5 milhões de reais por mês para o Gabigol, mais a camisa 10, como sendo dele, ele seria o dono da camisa 10 tão lendária do Santos. Os caras estão perdendo na boa. 2,5 milhões por mês, o Júlio. Mas é porque a gente tenha... perdeu um pouco do parâmetro, né, Lupe? Mas então... A gente não consegue medir o quanto que 2 milhões... Claro, 2 milhões são 2 milhões. É muito. É muito dinheiro de qualquer maneira. Mas se você tivesse que trabalhar um mês para ganhar 2 milhões, eu já aposentaria. Não, então, mas a gente não sabe quanto isso hoje representa no orçamento de um clube em comparação ao que era no passado. Então a gente perdeu a régua. É muito difícil entender mas agora. vamos puxar aqui no Cruzeiro, histórico então, recente. 3 milhões e 4 anos de contrato. Então, mas o Cruzeiro ele agora é SAF, né? Então, assim, tem um cara que tá, disposto a pagar isso, entendeu? Mas, por exemplo, o Santos. O que a gente viu de notícias durante a Série B? Transfer ban, problemas ali quando começou a perder, mas será que tá em dia? Será que tá atrasado? Aí sobe pra Série A. Aí uma proposta ou algo de salário que na casa dos 2,5 milhões de reais, eu concordo. Não sei se a gente tem hoje a dimensão de se esse valor hoje é um valor dentro da realidade ou se é um valor fora da realidade. Mas pelas últimas informações e um time que está voltando de Série A, se não tiver um parceiro, um grupo de investidores que possam ajudar o Santos, eu acho que é muita coisa e vai comprometer o clube. A gente vê, por exemplo, o Corinthians, que é um time com um histórico recente de dívidas, continua a contratar jogadores com cifras milionárias, né? E se fala em mais jogadores, por exemplo, o zagueiro Marquinhos, para o futuro. Então, assim, é difícil entender hoje qual que é o limite, né, dos times brasileiros. Mas me preocupa um pouco, eu não deixo de ficar preocupado também com a saúde financeira dos clubes, né? Até porque nós vimos aí recentemente o que aconteceu com o Cruzeiro, o Atlético também teve dificuldades financeiras recentes, o Flamengo precisou passar por uma reestruturação com Bandeira de Melo. Então é para se ter cuidado. Mas pro Santos, ter um jogador de peso como o Gabigol ou Neymar... mas o Neymar é jogador, gente, pelo amor de Deus. Se o Neymar chegar no Brasil aqui, ele destrói. Ele tá um pouquinho parrudo, né? Mas assim... mas isso perde fácil. Se o Neymar jogar no futebol brasileiro, é 30 gols pra mais por ano. Aqui ele sobra, essa é a realidade. Mesmo desinteressado, supostamente desinteressado. Você pode pegar exemplos, Júlio, Lupe, Fabião, até de jogadores que não têm a mesma qualidade do Neymar, mas que tecnicamente são abastados, né? Você pega o Depay. Sim. Né? Você pega o Depay, que não tem o nível técnico do Neymar, a qualidade do Neymar, e ele desequilibra. Né? Ele desequilibra. Se não é um cara nível Neymar, mas é um cara que decidiu jogos pro Corinthians em pouco tempo de Brasil. Então acho que o Neymar bem preparado, sem dúvida alguma, ele seria algo fundamental pro Santos. Agora vamos tirar essa parte financeira, que eu também acho um absurdo, né? Agora, o Santos ele tem que voltar a protagonizar, a montar grandes equipes, a ter referências para o torcedor. É claro que são cifras milionárias, mas num acordo palpável para o Santos arcar com relação ao Gabigol seria importante. Ele é um cara da Baixada Santista, ele é um cara que tem identificação com o Santos, ele é um menino da Vila. O Neymar eu acho ainda um sonho distante, apesar de torcer muito pelo retorno dele. Mas o Gabigol poderia, sim, ser um reforço interessante. Agora, o problema do Gabigol é aquela coisa, né, cara? Ele, dentro de campo, ele resolve muita coisa, né? Ele é fundamental. Agora, nossa, o dia a dia com ele, eu acho que deve ser tão complicado, tão difícil. Ele é muito mimado, né? É muito problema, é muito mimizinho. Apaga muito incêndio, né? É muito difícil. É um cara que, num ambiente de grupo, ele deve dar muito trabalho. A sorte do próprio Gabigol é que ele resolve dentro de campo. Então eu acho que isso ameniza muita coisa. Agora, ele é o famoso mala sem alça, né? Todo dia tem alguma notícia envolvendo o Gabigol de problema dentro do grupo. Eu gostei muito da declaração ontem do Felipe Luiz, né? Porque logo na entrevista antes do jogo, ele, claro, já foi questionado sobre a ausência do Gabigol. E ele falou, o foco agora é o Atlético Mineiro, depois a gente fala sobre esse tema. E ele senta para a entrevista coletiva, ele nem espera ser perguntado, ele já vem com o pronunciamento dele a respeito disso.
E ele foi muito direto, né? Ele disse que é um assunto que quem tem que falar é o Marcos Braz, mas ele ficou incomodado e chateado que esse episódio meio que manchou ou ganhou uma proporção maior que o título da Copa do Brasil. Ele falou assim: eu queria muito falar sobre a conquista do título do Flamengo da Copa do Brasil, que foi algo gigante para ele e para os atletas do Flamengo, só que isso ficou em segundo plano. E olha que pro Felipe Luiz, que é um cara que a gente ouve falar que é um cara correto, um cara que fez muito aí pelo futebol mundial e pelo futebol brasileiro, cara, ele colocar isso aí, eu achei que assim, foi muito legal da parte dele. Que ele, foi o primeiro título dele como treinador, título de expressão, né? E ele falar que isso ficou em segundo plano justamente por conta dessa questão envolvendo o Gabigol. E muita gente falava, eles são amigos. Não, ele falou assim, fiquei incomodado. Isso acabou tampando, né, a conquista do título. E é um assunto que quem tem que falar é o Marcos Braz. Mal comparando, claro. Não tô falando de jogador, da grandeza de um jogador pro outro, mas da relevância que eles têm para cada clube. O Cristiano Ronaldo, ele anunciou a saída do Real Madrid depois de um título de Champions. E era uma coisa assim tão inesperada, né? E tão forte assim em termos de mídia, que não se falava do título do Real Madrid. Só se falava pra onde vai o Cristiano Ronaldo, o Cristiano vai pra Itália, o Cristiano vai jogar na Juve, por que o Cristiano está saindo. Foi algo muito parecido com o que aconteceu com o Gabigol, né? Muito ficou se falando do Gabigol, tanto que na zona mista, né, Fábio, depois do jogo ali contra o Atlético, da Copa do Brasil, a imprensa só perguntava aos jogadores, você tá sabendo que o Gabigol tá indo embora? Os jogadores ali reagindo, né? Pois não, Fábio? Não, a gente tem que lembrar também, eu acho o Gabigol um jogadoraço, marca gols decisivo, tá na história do Flamengo, dos maiores campeões da história do clube também, mas a gente tem que lembrar que o Gabigol tá há 2 anos sem jogar assim, rotineiramente, né, regularmente. Tá há 2 anos, foi reserva, a gente pode lembrar, foi reserva com o Vitor Pereira, não foi só o Tite que sacou ele também. O Vitor Pereira, quando treinou o Flamengo, sacou ele, o Sampaoli também depois. E o Gabigol, nesses 2 anos, teve aquele episódio do doping também, que acabou atrapalhando a carreira dele. Não sei se seria para o Santos nesse momento, a gente estava falando do Santos anteriormente, a melhor opção, porque o Gabigol vem de uma série aí de temporadas que não está rendendo. É que o Flamengo tem muitos jogadores de nome, então acaba ficando ofuscado isso pelo período não contar com o Gabigol, mas para ser o cara do Santos mesmo, acho meio complicado agora, né? Eu vou fazer um contraponto também com relação a essa situação. Parece até incoerente o que eu vou falar. Acabei de citar que o Gabigol é uma mala, né, do dia a dia. Só que é claro que houve uma chateação, tal, né, talvez uma ingerência do Gabigol no vestiário. Mas, gente, principalmente vocês convivem nos gramados, né? O Lupe viveu na Ponte Preta por muito tempo, com jogadores lá em Goiânia também. Cara, essa discussão que houve entre o Felipe Luiz e o Gabigol, ela é mais do que normal, né, cara? Porque, poxa, ali discussão da cobrança de jogo? É, tipo, que ele tirou o Gabigol, pô, tá de sacanagem, vai me tirar. Cara, isso aí, sinceramente, quem joga uma bolinha, pô, no rachão da IPTV de quinta-feira, pô, sai direto isso aí, sabe? Torneio da imprensa aqui, Mauricião, foi um jogo só treinar a gente, é o treinador. Ele falou assim, Lupe, entra no lugar de fulano. Sim. Aí eu chamei o cara falou assim, não, peraí, o Mauricião falou, sai! E saiu, e sabe, acabou. Então, gente, isso é claro, não é pra acontecer uma ingerência, você confrontar o comando. Agora, isso no futebol é corriqueiro. De repente, e eu vi também a notícia, o Felipe Luiz também ele citou uma chateação, que esse ato também ele sobrepôs a outras situações, né? Não só a situação do Gabigol, do título e tal, mas essa discussão, esse problema envolvendo aí os dois jogadores não, o treinador e o jogador do Rubro Negro. 11h31, voltamos já. Repórter CBN. Quinta-feira, 14 de novembro de 2024. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter as atividades que já estavam marcadas para a tarde de hoje. Apenas advogados das partes e jornalistas terão acesso ao prédio. A área da Praça dos Três Poderes foi fechada depois de um homem detonar explosivos e morrer em frente ao STF na noite de ontem.
A ministra do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, disse que o Brasil foi dormir preocupado, mas a justiça continuará preservando a democracia. O ministro Alexandre de Moraes vai ser o relator do inquérito que vai apurar o caso. Ele disse que não existe possibilidade de pacificar o país por meio de anistia. Moraes se referiu principalmente ao projeto que tramita na Câmara que perdoa as pessoas que invadiram os prédios do Congresso, do Planalto e do Supremo em 8 de janeiro de 2023. Em entrevista à CBN, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, classificou a ocorrência em Brasília como ato terrorista de gravidade altíssima. Segundo ela, a ação fere o processo de construção de um país que debate e avança nas diferenças. O vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticaram a decisão do governo da Argentina de abandonar subitamente a Cúpula Mundial do Clima, a COP29. Alckmin classificou como muito ruim o negacionismo diante dos fatos e Marina disse que a determinação do presidente Javier Milei vai na contramão das exigências que o mundo faz para combater o aquecimento global. A conferência é realizada em Baku, no Azerbaijão. O líder argentino deve se encontrar hoje com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano também não reconhece a gravidade da questão climática e ameaça retirar o país do Acordo de Paris. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Vamos com a hora do vôlei para informar os resultados da Superliga Masculina. Ontem, dia 13, tivemos a vitória do Minas por 3-0 em cima do Guarulhos. Esse jogo aconteceu na Grande São Paulo. Detalhe, hein? O Minas é o próximo adversário do Vôlei Renata. O jogo acontece na segunda-feira, às 9h30 da noite, em Belo Horizonte. Ontem também tivemos um jogo pela Superliga Feminina, o duelo entre Maringá e o Mackenzie. Quem ganhou foi a equipe do Mackenzie por 3-2. Hoje, sexta-feira, na verdade amanhã, sexta-feira, teremos rodada tripla da Superliga Feminina. O Bauru enfrenta o Osasco, o Brusque encara o Brasília e o Fluminense tem o Flamengo, clássico carioca, na Superliga Feminina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, só falando rapidamente sobre a seleção brasileira. Hoje tem Brasil em campo, hein? Às 18 horas, horário de Brasília, no Monumental Maturim, pela 11ª rodada
das eliminatórias da Copa. Provável Brasil de Ederson no gol, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abder, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha. O trio, quarteto mágico. Vamos lá, o quarteto mágico. O quarteto mágico de Carlão de saudade. Freitas. Rafinha, Savinho, Vini Júnior e Igor Jesus. Ó, o Rafinha vai jogar de 10 hoje. Tá jogando muita bola, Tá jogando Rafinha, muita tá? bola com a 10 lá nessa função no Barça, hein? E sabe quem que falou sobre esse jogo, Júlio? Quem? O professor Dorival. Amigo de Lu. Meu O WhatsApp brother. é uma festa. Eu tô num do grupo, não sei se você É. sabe, que envolve vários representantes da imprensa Só e que da seleção personalidade. brasileira. Quase Isso. que o senhor foi excluído, né? É, mas aí eu falei pra eles, cara, a situação aqui em Campinas tá delicada pros times da casa. Ponte Guarani. Aí eles entenderam a situação. Mas o Dorival falou das dificuldades que o Brasil vai enfrentar jogando contra a Venezuela. Primeiro, é um campo que tem feito com que eles criem um ambiente muito favorável em torno da sua seleção, mas independente disso, o futebol venezuelano já vem crescendo há muitos anos, um trabalho muito sério sendo desenvolvido, aparecendo aí valores que estão espalhados por equipes do mundo. Dentro do nosso país, inclusive, nós temos jogadores que são importantes nas suas equipes. Para vocês terem uma ideia, uma equipe que nessas últimas 5 apresentações estão praticamente invictas lá dentro, né, com 3 empates e 2 vitórias, e empates contra o Uruguai e a Argentina em jogos muito disputados. Não pensem que teremos um jogo simples, esqueçam aquilo que foi ou foram, né, Venezuela, Bolívia, essas equipes num passado bem próximo. Hoje, a ordem do futebol mundial vem mudando muito, vocês sabem disso, eu não preciso estar falando. Nós estamos nos preparando muito, tenho certeza que faremos amanhã um grande jogo, um jogo à altura da nossa equipe, acompanhando esse processo que nós estamos começando a desenvolver aí de uma evolução. Ainda não é aquilo que queremos, a equipe ainda deva oscilar um pouco ao longo desse processo, mas existe uma confiança muito grande por aquilo que nós estamos vendo em treinamentos e que eu espero que possamos repeti-lo em campo. Professor Dorival Júnior falando que esqueça que é aquela situação, é Bolívia, vai ser 12, é Venezuela, vai ser 17. Não tem mais bobo no futebol, né? Não tem mais bobo no futebol. E aí, Fábio Chave, Brasil em campo, pelo menos é mais cedo o jogo, né, pra acompanhar tranquilo. Mas que sentimento ruim, né? Eu, pelo menos, falo por mim aqui. Hoje tem jogo da seleção, a gente nem lembrava do jogo praticamente. É um jogo passado, ainda mais um horário totalmente diferente, aleatório, né? 6 horas da tarde de uma quinta-feira. Eu acho que, assim como eu, tem muita gente também que não tá dando ombros para essa partida, né? Ô, Fábio, a gente vai precisar interromper aqui o nosso CBN Esportes, porque vamos para Brasília, a entrevista coletiva da Polícia Federal para falar sobre o atentado ontem em Brasília. Vamos lá. Andrei Rodrigues fala nesse momento. E precisam que nós atuemos de maneira enérgica, não só a Polícia Federal, mas todo o sistema de justiça criminal, porque entendemos que esse episódio de ontem não é um fato isolado, mas é conectado com várias outras ações que, inclusive, a Polícia Federal tem investigado agora num período recente. Quero também fazer um registro importante aqui de agradecimento ao governo do Distrito Federal, particularmente à Polícia Militar, à Polícia Civil. Conversei ontem com a governadora, conversei com a Coronel Ana Paula, com o diretor-geral da Polícia Civil, Dr. José Oerick, que estivemos no local durante a madrugada ainda trabalhando juntos, e com um apoio decisivo, né, da Polícia Militar Civil, Polícia Militar que prontamente isolou a área, prestou todo o apoio para que as nossas equipes pudessem atuar. Como todos já acompanham, têm acompanhado, houve esse lamentável episódio, onde um cidadão de 59 anos, a profissão dele é chaveiro, natural de Santa Catarina, e que estava em Brasília há cerca de 3 ou 4 meses, foi candidato a vereador, tem filiação partidária e cometeu o ato que todos acompanhamos.
Tão logo tomei conhecimento desse episódio, determinei que as nossas equipes fossem ao local, a equipe de perícia, a nossa equipe de papiloscopia, ou seja, de identificação humana, e também a nossa unidade de investigação, a nossa equipe de investigação antiterrorismo. Da mesma maneira, determinei a instauração do inquérito policial, que foi inicialmente feito aqui na Superintendência da Polícia Federal, e o encaminhamento à Suprema Corte, em razão da hipótese ou das hipóteses criminais de atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito e também de atos terroristas. Então, nós estamos tratando esse caso sobre essas duas vertentes e, por isso, a nossa unidade de antiterrorismo está atuando diretamente nesse caso. Nossas equipes trabalharam ainda estão no local, trabalhamos desde do momento 1, com as análises periciais, a questão da identificação do local, isolamento de área, especialmente em relação ao corpo, em relação ao veículo que foi utilizado por esse cidadão, em relação a um trailer que estava estacionado próximo ao veículo, no local ali próximo, também numa residência na Ceilândia e, por fim, a nossa equipe está, nesse momento, trabalhando num outro achado, que é uma caixa que foi localizada também nas proximidades, que estamos fazendo, enfim, análise e identificando se, de fato, pertence a esse mesmo episódio. Também estamos utilizando lá drones, o escaneamento em 3D, toda a nossa equipe técnica dedicada para isso, para que a gente consiga, em toda a extensão da situação, definir, encontrar os caminhos aí para a investigação. Há indícios de um planejamento de longo prazo. Essa pessoa já esteve em outras oportunidades em Brasília, inclusive, segundo relatos de familiares, estava aqui em Brasília no começo do ano de 2023. Ainda é cedo dizer se houve participação direta ou não nos atos de 8 de janeiro, isso a investigação apontará, mas essa pessoa estava aqui no começo do ano e hoje na residência na Ceilândia há uma mensagem escrita nas paredes, enfim, no espelho da residência, fazendo menção a um ato de pichação que foi feito no 8 de janeiro na Estátua da Justiça. E ali é importante se dizer que não é só um ato de pichação. Ali é um ato gravíssimo que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Essa pessoa está presa até o presente momento e que mostra essa vinculação desses grupos radicais que culminam, com essa barbárie que aconteceu ontem na tentativa de matar ministros da Suprema Corte e também que culminou com esse lamentável episódio do suicídio dessa pessoa. A investigação também buscará apontar o material que foi utilizado para cometer esses atos. Nós vamos também estudar o processo produtivo para tentar identificar também a origem desse material explosivo, que foram artefatos artesanais, bombas tubo, e vejam a gravidade disso, foram construídas de maneira artesanal, mas com um grau de lesividade muito grande, com várias agentes ali com artefatos de fragmentação que simulam uma granada. Então isso, de fato, poderia trazer causar um dano ainda maior se houvesse, enfim, o intento concluído dessa pessoa. Além disso, essa pessoa portava com ela um extintor de incêndio carregado de combustível, de gasolina, que simula também um lança-chamas. Estava com ele no momento do encontro e que apontam, reitero, a gravidade dessa situação que nós encontramos. No porta-malas do veículo, vários fogos de artifício, montados, estruturados, inclusive apoiados em tijolos, para que fossem canalizados por uma única direção, que foi
de fato acionado, causou inclusive incêndio parcial do veículo. E também esse trailer, que já foi alugado há alguns meses, não foi uma coisa bem recente, e que estava num ponto estratégico ali nas proximidades do STF, o que nos aponta para, de fato, um planejamento de médio, talvez de longo prazo, e que canalizam e sinalizam a gravidade de tudo isso que foi feito. Não sabemos ainda a motivação do crime, estamos trabalhando, como eu já disse, com essas hipóteses criminais de uma ação terrorista, mas também da ação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E esse caso se conecta, como também já rapidamente mencionei, com outras investigações nossas aqui da Polícia Federal, que a partir, inclusive, desse sinal muito claro, né, dessa mensagem deixada pela pessoa que se suicidou ontem, revela que, de fato, há conexões e, portanto, nós vamos trabalhar com a nossa equipe, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, para que a gente consiga, de fato, elucidar esse episódio. O inquérito foi instaurado ontem, encaminhado à Suprema Corte e agora está na presidência para definir a competência, qual ministro será o ministro relator do episódio. Não sei se, enfim, nesse espaço de tempo aqui já foi feita essa distribuição, mas o encaminhamento está para a deliberação do presidente ministro Barroso. Então, eu, com essa breve síntese aqui, relato um pouco do que aconteceu. O inquérito está sob sigilo. Eu já antecipo que detalhes da investigação haverá limitações para que a gente aqui avance, mas eu me coloco à disposição para eventuais perguntas que tenham. Você acompanhou a fala do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre as investigações relacionadas ao atentado à bomba ontem na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Agora, a coletiva foi aberta para pergunta dos jornalistas. Diretor, por gentileza, queria saber se por acaso já tem algum indício ou se a Polícia Federal investiga a possibilidade dele ter contado com a colaboração de alguém, de terceiros. Ele alugou uma casa em Ceilândia, por exemplo, teria tido a participação, contato com a ajuda de alguém para isso. E queria também, se o senhor pudesse falar um pouco da ficha criminal dele, se já foi levantada alguma coisa, se existe algum indício no passado de algum crime, alguma coisa assim. E o que foi, se o senhor pudesse fazer uma lista do que foi apreendido até agora, né, de itens relevantes assim, para a investigação. Ok, obrigado, Fábio. Em relação à residência, o apoio, nós também já conversamos com a proprietária, o imóvel alugado, mas, enfim, ainda muito impactada pelo episódio, vamos ter uma segunda oportunidade de conversar e identificar isso. Eu vejo, e isso é um dado público, as redes sociais com muita mobilização de outras pessoas. Agora, a investigação que dirá, né, se essa pessoa agiu isoladamente ou agiu em conjunto com demais, inclusive com apoio e talvez, enfim, a investigação dirá se houve apoio financeiro, apoio logístico para isso. Então, essa é a questão que a gente vai buscar também na investigação. Vamos somente pedir uma orientação para o jornalista. Perdão. Você acompanha, então, portanto, a coletiva de imprensa do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Criminal, eu não tive acesso, enfim, são dados que a investigação terá, mas em relação às apreensões, nós apreendemos ainda material explosivo na residência dele, apreendemos agora, há instantes, um telefone celular, que talvez seja um caminho importante para a gente avançar nessa investigação, e também vários artefatos ainda na residência e no trailer. E aqui tem um ponto que reafirma a gravidade dessa situação. Nossa equipe fez buscas na residência da Ceilândia e, felizmente, utilizamos a boa doutrina da nossa instituição, da Polícia Militar também, para fazer a entrada nesse tipo de ambiente. E entramos com um robô, né, o nosso robô antibombas. Entramos na residência, o robô entrou na residência e, ato contínuo, ao abrir uma gaveta para fazer a busca, houve uma explosão, né, uma explosão gravíssima que salvou, né, o uso do robô salvou a vida de alguns policiais
que se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Então, na residência encontramos também outros artefatos, muitos até pela sensibilidade têm que ser destruídos, e outros materiais que coletamos, né, e eu diria, acho que de muita relevância, a apreensão do celular. Sara Teófilo, Globo, peço apenas... Você está acompanhando aqui a coletiva de imprensa do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre as investigações do atentado a bombas ocorrido ontem em Brasília. A Polícia Federal classifica o ato como uma tentativa de matar ministros do STF, também como atos terroristas. Nesse momento, os jornalistas fazem perguntas ao diretor da Polícia Federal. Eu queria entender se a PF trabalha já com a hipótese de que ele pode ter espalhado explosivos em outros lugares da cidade. E também queria ouvir do senhor se a PF avalia que houve falha na inteligência, tendo em vista que ele tem publicado já há algum tempo ameaças nas redes sociais, desde quando ele chegou em Brasília. Obrigado. Nós não descartamos nenhuma hipótese de imediato, né? Há nas redes sociais, ou enfim, ou grupos, eu vi isso ontem ainda, de que outras autoridades teriam, enfim, sido objeto dessa ação, o que ainda não se confirmou, mas a gente está trabalhando também com todas as hipóteses. Em relação à atividade de redes sociais, e que bom, Sara, que você traz essa pauta aqui, é importante que definitivamente se tenha uma regulação, que se tenha normas, se tenha regras claras para o uso de redes sociais. Não é possível mais a gente conviver com esse tipo de ação. Esse caso agora talvez mostre ainda de maneira mais clara a necessidade que se tem de termos o acesso à regulação para que as pessoas não fiquem impunes, livremente, cometendo crimes utilizando redes sociais. Então esse eu acho que o episódio é trágico, mas tem que trazer ensinamentos e gerar oportunidades. Então eu espero que essa seja uma oportunidade para que aí sim a atividade de investigação, atividade preventiva possa se tornar mais efetiva. O que houve foi uma ação muito rápida, tão logo o cenário foi posto, a ação das polícias aqui do Distrito Federal, a atuação da nossa instituição, e agora a gente espera, com o inquérito policial, entender toda a dinâmica desse ocorrido. Eduardo Gonçalves, o Globo. Coletiva de imprensa em Brasília, do diretor-geral da Polícia Federal. Você trabalha com a hipótese de que o Francisco era um lobo solitário, ou se ele integrava, fazia parte de grupos extremistas? Eduardo, reiterando, né, nós não descartamos nenhuma hipótese. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com essa expressão do lobo solitário, porque ainda que a ação visível seja individual, por trás dessa ação nunca há só uma pessoa, há sempre um grupo ou ideias de um grupo, ou extremismos, radicalismos que levam ao cometimento desses delitos. Então, a ação, de fato, foi uma ação individual, mas a investigação dirá, né, se há outras conexões, se há outras redes, o que está por trás, o que impulsionou essa ação. Então, esse é o nosso esforço. As equipes já estão em campo, não só aqui em Brasília, mas também em Santa Catarina, colhendo todos os elementos possíveis para que a gente consiga avançar. O inquérito, como eu disse, foi distribuído ontem ainda, enfim, está em trâmite lá. Então, logo tenhamos o ministro relator designado, certamente o doutor Coca, enfim, a sua equipe vão adotar outras medidas para que a gente consiga dar efetivamente essa resposta. Mas eu, de antemão, sempre digo, por princípio talvez até, de que essas ações não são ações isoladas, são ações sempre permeadas por outras iniciativas. Paola Cuenca, SBT. Oi, gente, boa tarde. Diretor, eu gostaria de saber qual está sendo a atuação da PF em Rio do Sul, a cidade do homem que cometeu esse atentado, quais investigações acontecem por lá e ainda como já foi feito, se já foi feito, né, um contato com a família, ex-mulher, filhos, seja para a liberação de corpo, ou entender mesmo se esse homem já tinha algum outro tipo de plano comunicado à família, o que está acontecendo por lá.
Paola, esses detalhes, né, do curso da investigação, eu, por óbvias razões, não posso aqui esclarecer, né? Mas o que já tem, enfim, publicamente um vídeo, talvez seja da ex-esposa do cidadão, já relatando algumas coisas em relação a isso. Então, o que eu posso dizer é que sim, a nossa equipe já está não só em Rio do Sul, mas em outras cidades da região. Nossa equipe está em campo, coletando informações, coletando os dados, para que a gente traga a maior quantidade possível de informações, de provas, de elementos, para que a gente consiga, espero eu, num curto espaço de tempo, trazer uma resposta definitiva para esse episódio. Alex Rodrigues, Agência Brasil. Bom dia. Queria retomar a pergunta da colega e pedir que o senhor explicasse um pouco melhor qual que é a linha de investigação ou qual que é a hipótese com que as autoridades policiais trabalham para explicar a menção ao dia 16, já que ele é muito claro ao dizer que o jogo acaba dia 16. Eu não tenho esse dado concreto em relação ao dia, são questões que a gente vai poder esclarecer e fazer os necessários vínculos no processo investigatório. O que se pode comentar em relação às nossas hipóteses criminais foi que eu salientei aqui talvez no início. Nós trabalhamos com fundamentalmente duas hipóteses, a questão, e que não se excluem, né, pelo contrário, podem ser complementares, a questão da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ação terrorista. Isabel, CNN. Coletiva de imprensa do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre os atentados de ontem na Praça dos Três Poderes. As conexões que o senhor se referiu, a gente entende que há sigilo da investigação, mas se a gente pode estabelecer algo relacionado ao 8 de janeiro e saber se há expressamente algo relacionado ao ministro Alexandre de Moraes, já que a própria ex-esposa dele também já mencionou que ele teria o objetivo de matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Queria entender o que o senhor poderia falar disso para a gente e saber se vocês conseguiram também traçar o itinerário dele nos últimos dias, entender como foi a saída da Câmara dos Deputados, que dia que ele teve acesso ao Supremo Tribunal Federal, já que tem imagens dele justamente ali dentro do plenário da Suprema Corte, se ele usou essas visitas também para tentar fazer uma espécie ali de estudo de campo. Obrigada. Em relação às pesquisas, né, que estão sendo feitas, e é importante também que se diga, né, a nossa integração aqui com a Polícia do Senado, com a Polícia, a Polícia da Suprema Corte, a segurança da Suprema Corte, para que a gente tenha essa rápida troca de informações, preservação de imagens, de dados, e também do Congresso. Inclusive já vi um parlamentar dizendo que era seu amigo e recebeu essa pessoa lá nessa visita, nesse processo lá. Então isso vamos poder apurar e trazer todos esses elementos no curso da investigação, de maneira a preservar todas as provas, de preservar tudo aquilo que temos. E vejam a importância também, voltamos aqui às redes sociais, da possibilidade da Polícia Judiciária fazer a preservação dos dados de redes sociais para que no futuro, com autorização judicial, o acesso pleno seja feito. A vinculação em relação a esse episódio, do que eu posso... Você está acompanhando a coletiva de imprensa em Brasília, claro, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre as investigações relacionadas ao atentado de ontem na Praça dos Três Poderes. Você vai continuar acompanhando na rede CBN. Rede CBN, top de 5 segundos.